Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Mengão já está no Rio, né? Reapresentação hoje, exames sendo feitos nos jogadores, tanto no Diego Alves quanto no Gerson, muita preocupação, outras preocupações rolando também, né? Afinal de contas, contra tudo e contra todos. Agora a gente tem essa situação do STJD, né, tentando tirar o Bruno Henrique, reativando o processo lá daquele jogo que o Bruno Henrique acertou sem querer o jogador, né, foi no jogo contra o Goiás, 11ª rodada, ele sem querer acertou o jogador do Goiás, o Breno. E a outra situação é da expulsão do Gabigol contra o Bahia. Eles também vão fazer o julgamento, podendo aí tirar o Gabigol até por 12 jogos do Flamengo e o Bruno Henrique 6. Cara, é vergonhoso esse tipo de situação surgir no momento decisivo e de jogos, né, que já passaram, já tem um tempo. A gente fica tentando entender o que leva a tudo isso. Também, né, o STJD tirando jogadores do Atlético Paranaense para o confronto contra o Inter, né? Após 4 meses, galera, não tem armação aqui, a gente não está criando, não. Depois de 4 meses, puniram o Carlos Eduardo, fez 2 gols na rodada passada, inclusive, não joga contra o Inter, por trocar camisa com o Michael, né? E o Walter também, por trocar a camisa. Então eles desfalcaram o Atlético Paranaense. É um absurdo, a vergonha. Eu fico tentando entender por quê. Por que fazer isso, né? Qual a necessidade? A gente vê que realmente é contra tudo e contra todos. Passar aqui para vocês também algumas informações rápidas, né? O Flamengo aí conseguiu mais uma partida aí sem sofrer gol, muito importante. E aí com isso deixou de ser uma das piores defesas do campeonato. Agora as piores defesas do campeonato são a do Goiás, com 57 gols sofridos, o Bahia com 54, Botafogo 51, Vasco 47, Curitiba 44. As 5 piores defesas. O Flamengo já não aparece mais nessa lista. E muito também, né, vale a gente destacar, muito importante também, é a questão da parte ofensiva. Óbvio, né? Óbvio que a gente sabe que perde muito gol e tudo mais, mas eu tenho uns dados aqui interessantes do Gabigol. É o atacante, né, que participou diretamente de 90 gols em 97 jogos pelo Flamengo. 90 em 97, é praticamente um gol que ele participa por partida, quase isso, né? São 66 gols e 24 assistências. É muita coisa, né? Números espetaculares. E aí com isso, né, cara, o pessoal fala, mas se ele fizesse mais os gols, aí já tinha passado do 1 por partida. Beleza, é um cara que, eu falei ontem, ele faz o time ter muito mais movimentação, e inclusive eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, para comprovar o que eu estou falando. O sistema defensivo está muito bem com o Arão e com o Gustavo Henrique, se acertaram os dois, o pessoal até chamando eles de nomes de jogadores de fora, elogiando a dupla Gustavo Henrique e Arão. Mas eu queria falar sobre essa questão do setor ofensivo, que é muito importante, porque o setor defensivo está bem, melhorou, graças a Deus, mesmo com o Rodrigo Caio de fora, que a gente fica chateado com tudo isso, mas o setor ofensivo também. Olha só, o Flamengo é o primeiro, tá? Saiu daquela zona que estava ali de piores defesas e agora ele é o primeiro em gols marcados, 60, primeiro em chutes certos, 189, primeiro em chutes dentro da área, 319, primeiro em grandes chances de gol, 116, primeiro em posses ganhas no ataque, 167, primeiro em acerto no passe no terço final, 78%, né? E apenas 4 pontos de diferença para o líder, tendo ainda uma partida contra eles, sabendo que eles têm esses jogos fora de casa e que a gente espera que essa situação não continue acontecendo, né, STJD se metendo no campeonato. É uma loucura esse tipo de coisa. Passar para vocês aqui, a gente teve uma informação que saiu aqui foi no Bola VIP, que o Flamengo sonda um jogador lá do Guardiola, do Manchester City, né, que fora de campo o departamento de futebol continua avaliando o mercado com mais calma e tal. O Hulk
acabou não vindo, eu até falei graças a Deus, eu acho que já é um jogador com idade avançada, a gente tem excelentes atacantes aqui, mas que o Flamengo consultou também recentemente a situação de um meio-campista, né, pupilo do Pep Guardiola, e trata-se do Fernandinho, né, contrato aí dele com o Manchester City até junho e, ao que tudo indica, deixará a Inglaterra ainda neste ano. E aí eles falam aqui que uma volta para o Brasil está entre as possibilidades trabalhadas pelos representantes do jogador, tá? E aí que outros times também brasileiros monitoram a situação, mas que o Fernandinho seria uma opção, mas eu volto naquela mesma situação. Se o Hulk estava velho com 34, o Fernandinho com 35, então a idade já está muito avançada. Se você acha, comenta aí, acha que tem condição, acha que vale a pena, 35 anos, eu acho que o Flamengo deveria buscar, né, outros jogadores mais jovens. Inclusive, a gente esses dias confirmou a informação lá do GE sobre o Brian, né, e aqueles uruguaios, os dois, né, uruguaios, que inclusive com passagens pela seleção, o Brian fez até já gols pela seleção principal do Uruguai, seria um nome interessante. O Flamengo tem que buscar esses jogadores assim, né, e eles estão interessados em dar rodagem, e de repente o Flamengo ainda ficar com uma porcentagem numa negociação futura. É interessante o Flamengo fazer o que ele faz. O Flamengo não bota jogadores emprestados para depois negociar e levar uma parte, vitrine, né? O Flamengo poderia começar a fazer isso também, principalmente com esses meninos aí, os uruguaios, que a gente já falou com vocês aqui. Passar para vocês aqui também sobre a situação envolvendo o Rafinha. Muita gente me perguntando, poxa, o Flamengo vai dar mole, vai deixar o Rafinha sair, né? Eu conversei, tá, com o staff do jogador, tive uma conversa hoje cedo. Ele me falou que no momento não tem nada certo ainda de que ele vai deixar o Olympiacos. Pode acontecer, ele pode deixar o Olympiacos sim, e que não tem nada certo com relação, tá, à volta para o Brasil, porque tem outros clubes na Europa ainda também, nas Arábias e tudo mais, interessados em contar com o Rafinha por mais um período. Agora, temos que ver, saiu a informação que o Rafinha foi sondado pelo Atlético Mineiro, muito torcedor ficou aí preocupado. Tivemos a brincadeira ontem do Felipe Luiz, na postagem e tal. Eu não desconfio de nada, eu acho que tudo pode acontecer. Acredito numa possível volta do Jorge Jesus, como eu acredito também que o Rafinha possa voltar, tá? Eu acho que primeiro ele vai ter que resolver essa situação lá no Olympiacos, né? Eles devem chegar lá a um acordo amigável e rescindirem o contrato. Ainda essa semana, tá a informação aí do Goal.com, a pessoa que eu conversei do staff do jogador falou que ainda não tem nada definido e vamos aguardar o que acontece, mas é isso, surgiu, tá, essa situação aí que o Flamengo não tá monitorando, tá, isso aí já passaram pra gente, que o Flamengo não tá atrás de lateral direito. Também ele confirmou, o Marcos Braz, ao jornal Lance, que não tá atrás de lateral direito. Falou, nós temos lateral, ao jornal Lance, também me passaram isso, que não estão atrás de lateral direito. E aí, para suprir, né, a ausência do Rafinha, o Flamengo já tinha contratado um jogador aí de seleção também chilena, o Maurício Isla. Bem, tem aí ainda o Mateuzinho, o João Lucas. Agora, é o Rafinha, né? É o Rafinha e tem essa situação realmente. Se fala que ele está sendo sondado aí pelo Galo, pelo Atlético Mineiro, e os torcedores ficaram chateados. A gente vai estar falando aqui também sobre a entrevista, né, que o Domenech Torren deu ao GE, e ele fala algumas coisas aqui interessantes, tá? Eu achei legal a gente falar que ele fala que o seguinte, tinha certeza, né, que as coisas iam dar certo, nós tínhamos muita confiança, conversávamos com os jogadores, não tinha a intenção de ganhar tudo, seria muito complicado, mas eu sempre dizia que poderíamos ganhar dois títulos, tá? Porque para mim o time estava evoluindo bem, apesar do último jogo, estava evoluindo bem, estávamos felizes com o desenvolvimento como um todo. Mas estamos falando de futebol. Agora sim, um pouco como o Brasileirão funciona. A cada 3 ou 4 meses, infelizmente, os treinadores são trocados. É impossível fazer um bom trabalho assim, porque, aliás, analisando o histórico, vi que é muito difícil ganhar o Brasileirão, né? E aí ele fala que só o São Paulo, que em 2003 ganhou 3 vezes e tal, seguidas, e o Flamengo na época do Zico também, em 80. Aí ele fala também que, primeiro, ele ficou triste, porque não pôde sentir a torcida do Flamengo no Maracanã. Um dos objetivos era sentir a torcida no Maracanã.
Além disso, né, também porque ele fala porque estava nas quartas de final da Copa do Brasil e que no ano anterior tinha sido eliminado e tudo mais. Estávamos nos preparando para quando aconteceu que eles saíram, estávamos nos preparando quando foram me dizer que estávamos fora do Flamengo. Estava trabalhando com vídeos do São Paulo e aproveito para dizer que estávamos trabalhando com um time maravilhoso de analistas do Flamengo. Não sei se são usados agora pelo Rogério ou não, né? Ele dizendo que estavam de olho para tentar alguma coisa melhor contra o São Paulo, né? Preparando tudo para o jogo contra o São Paulo. Ele fala também que o que eu sentia, o que nos parecia que estaríamos fora após perder a primeira partida, e foi o que aconteceu. Ele fala também sobre boicote interno no clube, né? Ele fala que tem gente que não se atreve a dizer do lado de fora. Ele fala que tem a torcida autêntica e a torcida organizada. Bom, é isso. Ele falando do povão e da torcida organizada, é isso que está acontecendo no Flamengo. Ele fala também que quando vemos um clube que é o que mais trocou de treinadores em todo o Brasileirão, é porque algo está acontecendo lá dentro. Então foi isso que sentimos desde o primeiro dia, porque sabíamos que muita gente lá dentro não nos queria, né? Ele fala sobre essa situação que muita gente lá dentro, na diretoria, não queria ele. Sabíamos, acho que todo mundo que trabalha no Flamengo sabe o que acontece lá, né? E ele fala que o Flamengo, pelos seus 125 anos de história e pela sua grandeza, era para ter muito mais títulos, os 7 brasileiros, né? As 3 Copas do Brasil e 2 Libertadores. Ele fala também, perguntaram para ele sobre o Marcos Braz e Spindel, né? Por exemplo, se pessoas próximas do presidente tinham outra ideia, não te queriam, foi mais ou menos isso. Ele nunca falei com essas pessoas. Em 3 meses eu falei uns 5 minutos com o presidente, eu só conversava rapidamente com o Marcos Braz da diretoria e com o Spindel, que estava praticamente no dia a dia lá, né? O Spindel realmente participa muito mais. Ele também fala sobre o relacionamento com os jogadores, que perguntaram sobre a questão do Gabigol, que saiu irritado e tudo mais. Ele foi perfeita, eu não senti isso, era muito fácil. Se alguém pensava isso, poderia perguntar. Você está falando do Gabigol, por exemplo, poderia perguntar ao Gabigol, mas ninguém pode esquecer que quem manda no vestiário é o treinador. No dia em que perdeu o controle, não é mais treinador, pode ir embora para casa. Isso nunca aconteceu, tá? Ele dizendo que nunca aconteceu de perder o vestiário, pelo menos comigo. Os jogadores jovens tinham um papel importante, nós escalamos 6 ou 7, acho que o Flamengo tem uma base maravilhosa, tem uns jogadores jovens espetaculares. Quando eu disse que meu sonho era jogar com 50% da base em 2 anos, e agora sei que no Brasil isso é quase impossível, por melhores que sejam, mas eu tenho a mentalidade europeia. Eu penso que se você traz um jogador de fora, tem que ser muito, né, ele falando que tem que ser muito melhor do que o que tem em casa. E em casa encontrei jogadores muito bons. Essa é a mentalidade e isso dá um destaque ao clube, porque esses rapazes sentem o Flamengo. Perguntaram se ele acha que faltou falar mais com a imprensa. Sim, não me deixavam falar. Tem uma pessoa que me assessora em tudo relacionado à imprensa. Eu tinha feito contato com jornalistas argentinos, nem sequer europeus, e quando falava com a comunicação do Flamengo diziam que não era o momento. Ele reclamando aí. Tenho certeza de que se pudesse explicar à imprensa, principalmente a brasileira, poderiam entender que esse jogo posicional tão famoso e que preocupava tantos jornalistas, não sei porquê, já que São Paulo aqui joga assim há 3 anos e muito bem, por sinal, que era o que queríamos fazer, porque queríamos jogar com os jovens. Eu queria me abrir com as pessoas para verem que eu sou uma pessoa muito normal. Com certeza no dia a dia teria me conhecido melhor e todo mundo teria me entendido, teríamos nos entendido muito melhor. Ele falando que faltou, né, uma liberdade maior, né, com a imprensa, ele ter mais liberdade para conceder entrevistas e tudo mais. Se perguntaram se ele tem intenção de voltar a treinar uma equipe no futebol brasileiro, ele sim, é mais ou menos isso. Primeiro porque me apaixonei pelo Brasil, não conhecia, me apaixonei completamente. Eu tive sorte, depois de ser demitido, de aproveitar o Brasil, visitei vários lugares. Então ele fala aí que gostaria sim de treinar uma outra equipe do Brasil, tá? Perguntaram também lá no GE para ele se ligaram para ele algum treinador brasileiro, ele falou que sim. Ele falou com o Diniz, falou também com o Paulo Autuori e o Renato mandou uma mensagem para ele. Ele
perguntou também como se sentiu ao receber esse carinho dos treinadores brasileiros. Ele falou que eu já te disse que me apaixonei pelo Brasil. Às vezes você se apaixona por uma mulher, por um cachorro, por uma casa ou por um país. Me apaixonei por como as pessoas são no dia a dia, nas ruas, o calor humano. Não me surpreendeu porque já tinha conversado com o Paulo, com o Diniz também, né? Ele falando então sobre essas coisas todas e uma entrevista muito bacana, né? Deixando entender que tem interesse sim em voltar a trabalhar no Brasil, que tinha uma pressão interna também no Flamengo, que tinha bom relacionamento com os jogadores e que o trabalho naquele momento com aquelas goleadas que não, né, que incomodavam todos os torcedores, que foi quase uma unanimidade a pedida da saída do Domi, mas que estava tudo programado por ele para que as coisas fossem melhorando e que inclusive ele tinha estudado muito a equipe do São Paulo, que seria os confrontos aí da Copa do Brasil. A gente deseja boa sorte ao Domi, não contra o Flamengo, né? E a gente torce para que o Rogério Ceni conquiste, né, o octacampeonato brasileiro tão importante e que a diretoria defina o futuro do Flamengo da melhor forma possível. É importante a gente salientar que o Domi falou sobre essa questão dos jovens. Ele queria usar muito mais os jovens, enquanto o Rogério Ceni nem tem relacionado o Ramon, né, e alguns outros jogadores que a gente poderia estar utilizando. O Flamengo tem que utilizar mais os jovens jogadores. Eu vou convidar você que está aqui a se inscrever no canal, o botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, é muito importante a sua inscrição. Baixe também nosso aplicativo para iOS e Android, na Google Play e na Apple Store, Paparazzo Rubro Negro. Utilize o cupom PAPA nas lojas Espaço Rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Eu também vou convidar você a se tornar membro ou VIP, aqui embaixo. Clube de membros, sorteio, né, uma vez por mês, grupo no Telegram para conversar com a gente, produtos do Flamengo sorteados. A gente tem os dois clubes, né, o clube VIP Gold e o VIP Platinum. Tem o clube de membros, mas o VIP Gold e o Platinum, que tem o grupo no WhatsApp, sorteios e tal, e que ganha prêmio com 3 ou 6 meses, é um prêmio maravilhoso, maravilhoso. Esses aí você escolhe a melhor opção. Eu convido vocês, o link vai estar aí no comentário fixado. E o nosso sorteio que rola no dia 4, tá chegando o sorteio, né? Dia 4, hoje dia 2, é isso mesmo? Dia 2, depois de amanhã o sorteio, tá lá na bio do nosso Instagram, Paparazzo Rubro Negro, @Paparazzo Rubro Negro, tá lá no Instagram, sorteio na bio para você participar. Participe que tem muito prêmio bacana no sorteio do dia 4. Valeu, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!